O Renan, tem uma Demorei coisa. muito, só essa pergunta. Não, Eu não quero ser palestrinha. Eu vi no teu Instagram a sua menção a Singapura, e o que eu sei de Singapura, eu sei pelo YouTube, né? De pequenos documentários. Essa transição em Singapura foi feita obedecendo a democracia, cara? Eu preciso saber disso, porque eu não me incomodo no estado policial. Eu fui a Londres há 7 anos e eu vi um aviso no metrô: se você pular a roleta, você vai preso. No mesmo momento, no Rio de Janeiro, 70 mil pessoas pulavam a roleta do BRT por dia. Com certeza Londres está certo e o Rio de Janeiro está errado. Lógico. Então, o estado policial, sinceramente, eu não me incomodo. Faz parte do processo educativo. Eu tenho medo da ausência de democracia. Singapura teve uma ruptura do Estado Democrático de Direito, Foi diferente, porque Singapura, ela foi meio que expulsa da Malásia. Sim. Ela era uma parte e ela foi tocada pra fora por parte de uma outra nação. E aí o Lee Kuan Yew era o líder que fez essa transição, e ele começou num regime que não era democrático, e ele fez a transição para um regime Ele era democrático. obcecado com limpeza, inclusive. Ele era Sim. obcecado com limpeza. Sim, ele tornou. O que ele faz é a transição. Ele Sim. começa num regime que não era aberto, porque nunca havia sido aberto, porque nem existia Singapura antes, e aí ele transforma depois num regime que é aberto. Então, Singapura passou por isso. Outras nações asiáticas passaram por isso. Sim. A bem da verdade. A própria Coreia do Sul Sim. também passou o processo de criação. Criação não é aquilo, é uma divisão, mas de transição de um regime mais fechado para um regime que hoje é democrático Aliás, e aberto. É um país miserável até a década de 70. Exato. Ele é mais pobre do que a gente na década de 80. Exato. A questão toda é que você pode implementar isso num regime democrático. As coisas não são detrimentais. Você pode ter muita lei e ordem num regime democrático. O Japão tem muita lei e ordem num regime democrático. E eu acho que nós temos que ter muita lei e ordem dentro de um regime estritamente democrático. Eu falo isso porque vem muitas pessoas que vão criticar, mas você está falando desse exemplo aqui do Bukele, ou daquele outro exemplo da China. A China é muito dura também, vai jogar lixo na rua em Xangai. Sim, mas eu estou dando exemplo porque a punição é alta, só que você pode fazer punição alta em regimes democráticos. Isso não é detrimental de maneira alguma. Perfeito. Então, é sempre importante colocar essa ressalva. E tem uma outra ressalva também, quando você fez a colocação do início dessa transição do regime militar para a democracia no Brasil, eu gosto de lembrar para todo mundo que o operador da lei hoje, para o policial militar, para o policial civil, o nosso grande problema é a lei de execuções penais, que é uma lei de 83 de dezembro do governo Figueiredo, ministro Ibrahim Abiakel. Tá? Então, essa lei que possibilita o bandido mudar de regime com um sexto da pena, que é exclusividade do Brasil, não tem nenhum lugar do mundo, ela veio do regime militar. Sim. Né? Impressionante, pouca gente acredita nisso, as pessoas me criticam quando eu falo. Mas é verdade. Veio do Figueiredo, né? O ministro Ibrahim Abiakel, no final do governo Figueiredo. O mundo todo é 2/3 da pena, 1/3 da pena, metade da pena. O Brasil é 1/6. Graças a Deus o Derrite conseguiu mexer nisso aí, até com apoio interessante da Tabata e da Maria do Rosário, né? A Tabata e a Maria do Rosário votaram contra o fim das saidinhas, né? Que era uma vergonha para o Brasil e um problemão para a segurança pública. Cajueiro, mais pergunta, irmão? Tem sim. Aqui no Rio, não sei se o senhor conhece esses detalhes, qualquer número ou esclarecimento que o senhor queira à vontade, nós vivemos uma realidade de guerra em que nós não conseguimos comparar com polícias e fomos comparar com forças armadas, em guerras declaradas. Comparamos com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, retomada do Kuwait e, mais recentemente, a guerra no Afeganistão. Chegamos a análises, em termos percentuais, de que foi mais arriscado servir aqui no Rio de Janeiro, nos últimos 32 anos, do que em qualquer força armada americana ou a FEB em qualquer dessas guerras. Em termos de percentuais, vou dar alguns, essa documentação que eu entreguei ao senhor mostra isso aí. Além disso, por exemplo, taxa de mortos da PM do Rio de Janeiro, do efetivo de 111.500 homens, 3.987 foram mortos por causas não naturais, o que significa 3,58%. Pegando o maior percentual de mortos dessas guerras das Forças Armadas Americanas, Segunda Guerra Mundial com 2,52%. O nosso percentual é 1,4 vezes maior do que o deles. A pior comparação é a nossa taxa de feridos, 18%, com 0,02% da retomada do Kuwait. Ou seja, são mais de 800 vezes o número do Kuwait. Essa realidade de guerra é muito pouco conhecida.
Eu queria saber do senhor o que o senhor vai fazer para reduzir esses números e ainda lembrando de acrescentar outros, né? Esses ferimentos que eu estou falando, essas mortes são visíveis, ou seja, eu fotografo, eu faço um raio-x, uma tomografia, um ultrassom. Os ferimentos invisíveis que a gente chama são os psicológicos e psiquiátricos, que estão conduzindo, não no Rio de Janeiro, porque aqui a gente tem essas taxas de intensa morte e feridos, mas estão conduzindo o Brasil a uma questão de mais policiais se matando do que morrendo. Exceção a essa guerra que a gente tem aqui no Rio. Eu queria saber do senhor o que o senhor pensa em fazer a respeito disso. Já que o presidente, além de ser presidente, a gente necessita de ter uma figura inspiradora, que a gente possa olhar para cima, pô, me orgulho desse presidente, quero fazer igual a ele, coisa que a gente não tem aí há muito tempo. Eu vou juntar a tua pergunta com um elemento que eu não respondi da pergunta anterior, que era um dos salários dos policiais que são completamente caóticos ao redor do Brasil. Certo? Você desculpa eu juntar, Não, mas é que é gostei, importante. Mas só faço mais uma ressalva aqui. O Brasil é um país onde um juiz ganha de 11 a 13 vezes mais que um policial. Não existe nenhum país no mundo nem parecido com isso. É o maior obstáculo entre um judiciário e um agente de polícia ostensiva ou agente de polícia judiciária. Isso tem que ser corrigido, viu? Mas com certeza. Sem contar os penduricalhos, né, Pimentel? O penduricalho, eu acho que o Tudino acabou com essa porra agora, né? Vamos ver. Vai tentar acabar, Vamos ver. Eu acho que assim, por incrível que pareça, também eu tô fazendo agora o parênteses do parênteses, o Flávio Dino, o saldo dele, por enquanto, é positivo no STF. Disso, ele tá indo pra cima das emendas e ele tá indo pra cima desses penduricalhos. Exato. Tanto que eu, como presidente da República, vou usar o Dino nesse sentido institucional de maneira muito, muito frequente. Quero destruir os modelos de emenda como tem e os penduricalhos precisam ser resolvidos. É que o que acontece no Brasil é que a polícia militar, vamos começar, a polícia militar ela tem um status institucional diferente por ser militarizada, então não consegue pleitear os benefícios como a polícia civil consegue, e não estou falando aqui que a polícia civil está fazendo algo errado, só que tem um caos regional. Estados que não são capazes de se sustentar do ponto de vista financeiro, eles vivem de recursos que vêm de outros estados e eles pagam por vezes salários maiores. Para não falar só de policial, o professor no Maranhão ganha mais do que o professor em São Paulo. Agora, como vai o Maranhão no ranking de IDEB quando eu comparo com São Paulo? Um policial no Maranhão, tenho quase certeza, me corrijam, mas quase certeza que ele ganha mais do que um policial em São Paulo. Bem provável. Um policial civil no Pará ganha mais do que um policial civil em regiões mais desenvolvidas. O policial civil do Amapá é o mais bem pago do Brasil hoje. Eu acho isso, desculpa, um absurdo. Sim. É um absurdo, é um desrespeito. Primeiro, os resultados apresentados nessas regiões, em termos de enfrentamento ao crime, são menores. Índice de mortalidade, etc. são... 2. Esses estados não vivem com recursos que são extraídos da própria população por impostos. Isso vem de outros lugares do Brasil. Isso é apenas lobby institucional de um regime oligárquico que empobrece o Estado e empobrece o Brasil e que humilha a mesma categoria em outros estados. Isso está acontecendo o tempo todo. Vai ter que normatizar isso. Ainda tem um último ponto. O custo de vida em São Paulo, no Rio, é muito maior do que em Macapá. Sim. Então, o policial é muito mais pobre. Em São Paulo, por exemplo, o governo estadual de São Paulo, já há alguns anos, uns 15, 20 anos, adotou a política de ter muitos policiais e fazer aquele coisa de enxameamento, né, com as motos e tal. Então, eles precisam de muitos policiais com salários mais baixos. Então, o policial em São Paulo ganha muito menos. E aí tem muitos elementos, por exemplo, ele ganha menos, então ele vai morar num bairro mais humilde que é controlado pelo crime. Coisa que a gente vai precisar fazer em São Paulo e no Rio, até que eu acho que não apenas melhorar a qualidade de vida, mas atentam para esse problema, é criar uma política de habitação para que o policial viva em regiões mais seguras nesse processo de transição de destruição do crime organizado. Vilas militares. Exato, eu vi isso nos Estados Unidos. Sim. Tem que ser protegido, tem que tirar ele, vamos dizer, da proximidade com alguém que pode gerar dano pra ele e pra família dele. E não só dano, porque quando você tá convivendo com o cara que comete o crime, você começa a criar leniência com o crime, leniência com o comportamento. E você tem até a cooptação, eventualmente, de um policial pra um sistema relacional criminoso. Então, precisamos fazer esse isolamento. Até uma política de habitação de crédito consignado ao salário dele, para que a pessoa consiga adquirir com um valor especial um apartamento em outro lugar. Precisamos fazer isso. Agora, na tua pergunta que envolve a mortalidade, eu tenho que ter a humildade de dizer aqui que eu não sou eu seria o comandante em chefe do Brasil para fazer o enfrentamento ao crime. Agora eu vou entrar no detalhe e falar qual política eu, como presidente da República, vou adotar, política técnica no enfrentamento no campo de batalha. Isso vai ser para o time nosso que vai administrar não só a parte de segurança, no ministério nosso que tem que agregar tudo, mas na nossa relação com os governadores, num estado maior que a gente precisa fazer para destruir o crime organizado no Brasil, porque a vida policial vai importar muito. O que eu sei é, policial morreu, a família dele não pode esperar meses para receber
a valor da pensão que a mulher tem, a esposa tem que ter. Isso tem que sair no máximo em 2 semanas. Tem que ser muito rápido. Policial termina processado por conta de uma operação. Se eu não conseguir alterar a lei rápido, eu vou colocar a Advocacia Geral da União para servir os policiais militares no Brasil. A própria Advocacia Geral da União, para fazer a defesa do policial. Porque hoje tem policial que tem que pagar, tem que fazer vaquinha para pagar o advogado dele para isso. Isso eu tenho condição de fazer, isso eu tenho, vamos dizer, institucionalidade para poder atuar, para colocar isso à disposição. Porque eu vou propor a guerra. E eu quero, dessa vez, para acabar com essa mortalidade geral, reconhecer que nós estamos num estado de guerra, como o senhor colocou, e de maneira muito correta, é um estado de guerra, só que um lado reconhece que é guerra. O crime sabe que é guerra. Ele cria músicas falando que é guerra, ele se arma pra uma guerra, agora tá comprando drone inspirado numa guerra, e o outro lado finge normalidade. Pra mim não é fingir normalidade, é fingir demência quando a gente não aceita que é guerra. E o que eu vou propor pras polícias é, eu vou te dar o direito a ter a guerra final contra eles. Vamos retomar os territórios, vamos mudar a legislação e vamos vencer eles. E depois de vencer eles, adotar as políticas, que é a parte mais difícil, de tornar os lugares, os territórios e as ruas brasileiras habitáveis e que não sejam novamente cooptados pelo crime. E aí é isso o desafio, é isso o desafio de um trilhão de reais, que é tornar o Brasil habitável. Se a gente conseguir isso, que é o pós, aí esses policiais não apenas não vão morrer mais, mas a gente vai viver num país decente. Esse é o grande desafio. Pimentel, então só para esclarecer, o candidato a ser eleito pretende criar o Ministério da Segurança Pública. Em um estado maior. E o mais importante, um estado maior, colocar a AGU para defender o policial. Isso é uma proposta bem inédita e ousada, viu? Na hora, eu tenho que botar a AGU na hora por decreto, a AGU vai ter que ajudar os policiais nisso, porque não é possível que no montante de operações que nós vamos precisar fazer, hoje já é assim, eles têm que fazer vaquinha, às vezes pega uma associação e faz vaquinha. Às vezes vende o carro. É assustador, as pessoas não sabem disso, que o policial que te defende, olha só que loucura, ele vai, prende um bandido, aí às vezes o bandido já é solto na hora, ou ele toma um chá de cadeira na delegacia. Outra coisa que tem que ter, período máximo pra ser lavado o BO, o policial deixou o bandido lá, ele não pode ficar 8 horas numa delegacia parado. Às vezes o bandido vai solto antes que o policial tem que cumprir aquele trâmite burocrático. Isso é uma coisa que também cansa eles. O policial não pode ver depois o juiz pegar todo o trabalho que ele teve de colocar a vida em risco dele e depois meter lá, não, vou soltar. Isso é um absurdo total e completo. Hoje um policial que tá na rua cumprindo o trabalho dele, ele é um louco. Ele é um louco. O que ele tá fazendo assim, ele tá participando de uma guerra inglória em que o próprio Estado é inimigo dele. Então todos esses elementos têm que ser alterados. Então esse Estado maior tem que ser montado, porque se você tem um exército e o seu soldado é tratado de maneira desrespeitosa, você vai perder a guerra. E a gente tá perdendo a guerra. Então esse Estado maior, que é mais do que apenas, vamos dizer, uma coordenação, é um Estado maior, com reuniões recorrentes pra gente vencer uma guerra, e a gente tem que atestar que a gente tá em guerra. A gente tem que parar de negar. Aquele que nega que existe a guerra, ele vai ser... É igual uma pessoa que tá com câncer no pulmão e continua fumando. Esse é o Brasil. Ah, não, tá tudo bem. Tá, o Comando Vermelho agora tomou lá o Ceará, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O Renan, não sei se você acompanhou, há 45 dias o governo federal lançou 4 eixos temáticos de combate ao crime no Brasil. Eu recebi aqui o secretário de Segurança Pública Nacional, que eu verdadeiramente admiro, que é o Chico Lucas, tá? Ele veio do Piauí. Piauí é um estado que inovou muito na segurança pública. Esse projeto de recuperação de celular, hoje imitado, copiado por 27 estados da federação, começou no Piauí. Lá tem redução de homicídio e eu recebi ele aqui. Gostei do papo com ele, foi um papo muito franco. E nós conversamos sobre os eixos temáticos que o governo federal escolheu. Follow the money, Faria Lima, buscar o dinheiro do PCC na lavagem, né? Obstacular a chegada de fuzis nas capitais. Não tem como não gostar disso. Quanto mais a PRF trabalha na rodovia, mais seguro vai estar uma favela no Rio de Janeiro, a periferia de São Paulo. A questão que envolve equipar presídios, 120 presídios no Brasil com bloqueadores de celulares. E, por último, o governo federal fala da resolução de homicídios, que o Cajueiro colocou isso aqui. Equipar os IMLs, os Institutos Médicos Legais, né? E equipar também as divisões de homicídio para elucidar mais homicídios. No final, o governo federal não fala do que mais impacta a periferia no Brasil, que você está vendo, você está visitando, que é o domínio territorial. É a barricada, a pichação do CV. Eu não sei porque o governo federal deixou para trás isso. Eu até tenho algumas teorias sobre isso. Talvez a esquerda brasileira entenda como recuperação de território, operação de alta letalidade, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Mas não sei se você conhece esses eixos. Eu só condeno esses eixos temáticos pela ausência da recuperação do território. Eu gosto de tudo. Mas quando o governo federal fala que recuperar o território não é uma prioridade, né? Isso me preocupa muito.
Eu acho que a obsessão nossa na segurança pública deveria ser retirar a barricada e retirar todas as pichações de CV de todas as periferias do Brasil. Nem que eu chame o prefeito, ó, tu vai ser meu parceiro nisso. Você está atento a isso? E nessa escala que eu te coloquei de prioridades, a recuperação do território, qual é a tua prioridade? É um. Zero. Dia seguinte. Dia seguinte, porque assim, o presidente da República, ele tem como dever, junto com as Forças Armadas, zelar pela integridade do território nacional. Portanto, eu vou estar, a partir do dia 1, assumindo o mandato, em descumprimento do meu papel como presidente, ao não zelar pela preservação do território. Então, é obrigação, e tem que ser uma obsessão. Eu vou falar porque que eu, ponto a ponto, quando eu pego essas prioridades, eu concordo com elas. Só que elas partem sempre de uma premissa, e essa é a premissa que vai na questão do território. É a premissa, assim, que eu vou enfrentar o topo da cadeia alimentar, a Faria Lima. Não, por que não entram com fuzil na Faria Lima? E aí esquecem o outro lado, que é o lado ideologicamente conveniente para eles. Eles gostam da tomada do crime organizado na favela. Eles enxergam isso como um elemento fundante da ideia de luta de classe. Há muito tempo se discute isso. Foi discutido agora por parte do PSOL trazer o Oruan como candidato, porque eles falaram, olha como o Oruan tá sublevando as massas na favela. Pô, o Oruan é do Comando Vermelho. O MC posou do Comando Vermelho. Então, eles acreditam nisso. É uma crença verdadeira. E em muitos estados, eu vou tomar processo e condenação de novo, em muitos estados, a relação é total. Então, assim, pô, vou falar aqui, o Eumano lá no Ceará, eu vou tomar outra condenação no Ceará, o Eumano no Ceará, ele é conivente, pra dizer o mínimo, com a tomada territorial, e depois os candidatos dele fazem campanha nessas regiões. O prefeito lá de Santa Quitéria, que era ligado ao Comando Vermelho, é aliado dele, era aliado, que depois foi afastado, mas era aliado dele. O Lula veio aqui e eu vou profetizar, provavelmente o Lula vai fazer campanha em favelas controladas pelo Comando Vermelho. Aí depois eles falam, não, porque a gente tá fazendo uma operação utilizando muita inteligência. Eles adoram usar o termo inteligência. Muita inteligência pra pegar com o COAF, pra pegar o PCC e tal. Tô junto, vamos fazer isso. Agora, você não vai conseguir desmontar a operação do PCC só com isso. Você vai ter que retomar o controle do Porto de Santos e retomar o controle territorial da Baixada Santista. Baixada Santista, pra quem tá nos ouvindo, é igual aqui no Rio. É o tipo de ocupação similar, montanhosa, favela, montanha, fuzil. Mata Atlântica. Exato, é igualzinho. Então, vai ficar falando assim, não, vou pegar aqui, eu vou pegar o Bitcoin do cara. Não vai pegar só o Bitcoin. Assim como vai precisar ir lá na fronteira com Bolívia e com Paraguai, resolver a entrada não só do fuzil, mas da droga. Porque ali, por exemplo, que o PCC, ele é brabo, né? Essas brigas pra pegar o controle nas rotas de fronteira, ele é brabo. Então, vai ter que fazer isso. Só que eles convenientemente não entram nesses assuntos. Assim como eles convenientemente não entram na questão da cultura do tráfico na favela, da cultura de pobreza da favela e da transformação da favela numa espécie de uma fortaleza ideológica do inimigo. Então eu só acho conveniente ele falar isso. Porque eu concordo pontualmente nisso e vamos aplicar. Vamos embora. Mas ocupação territorial e a libertação daquelas pessoas, daquela subcultura horrorosa, vai ter que ser feito também. Perfeito. Cajueiro, pergunta? Tem sim. Inclusive, eu quase interrompi porque eu estava gostando do que foi falado, né? Curte Oruan, Cajueiro? Curte Oruan? Você curte Oruan? Quer ouvir um Oruanzinho? Não, de jeito nenhum. Em nada. Porque ele serviu, esse cara comandou a UPP mais difícil do Brasil, que é o UPP do Complexo Alemão. Comandou por quanto tempo, Cajueiro? Foi um ano. Cabe até comentar que a maioria da população que mora nas favelas não gosta nem de baile funk. Só que não podem declarar isso. Mas é o fato. A pergunta, né? Vários dados apontam que nós só enxergamos a ponta do iceberg do narcotráfico, do narconegócio, do narcoterror, da narcocultura. É o que a gente vê. 90% disso está sustentado por uma base profunda de narcoterror, poder institucional e narcocultura, que envolve lavagem de dinheiro, infiltração política, né, infiltração no judiciário e apoio da mídia. A isso a gente associa o que nós chamamos de sofisma de Sherwood. Sherwood é aquela local, né, uma floresta, né, na Inglaterra em que viveu Robin Hood, Lady Marian, Freytuck, João Pequeno. Era um negócio ideal, né? Um idealismo, quase um paraíso, com honra, lealdade, justiça, dignidade. E aí criam aberrações como a DPF 635, né, que trata de N dificuldades para a polícia poder entrar, tendo trechos. O termo talvez não seja esse, também talvez o Chau possa complementar o Pimentel, mas só pode atuar em situações extremas, né?
diferenciadas, o que acontece lá todo dia. Emergenciais, esse é o termo exato. Emergenciais. Situações emergenciais. Eu adoro esse cacoete brasileiro, essa jabuticaba da gente criar eufemismos. Eufemismo. Né? Emergenciais. Sem excepcionalidade. O que é emergencial. Excepcionalidade, mas ninguém diz o que é isso. Né? Ninguém diz o que é. Aí, finalmente, né? Essa situação toda, nós presenciamos, vimos lá, violação de mulheres, né? E violação de residências, obrigação do cidadão que mora dentro da comunidade, numa favela, de guardar arma, guardar drogas, guardar equipamento, desrespeito completo, punições como tiro no pé, tiro na mão, queimar cabelo, espancamento, chegando a execuções via micro-ondas, né? Que é um tema, para quem não sabe, que é uma série de pneus com gasolina e o alvo, a vítima, jogada ali dentro. Como é que o senhor pretende combater isso e acabar de vez com essa ideia de que a polícia entra nesses locais emergencialmente, enquanto nas nossas residências passa a patrulha todo dia em frente da nossa casa? Aberrações como a que eu citei, da DPF 635, fazem com que o cidadão que mora dentro desses locais praticamente perca o direito à polícia. Ou seja, está se criando ali um local de caldo de cultura para o crime. Então, como é que o senhor pretende combater isso e esclarecer esse sofisma, né? Essa hipocrisia de que é o paraíso e as polícias militar, civil, federal, eventualmente, entram lá para perturbar aquela paz, parece até uma Shangri-La ou coisas do gênero, né? Diga que você foi visitar Tavares Bastos do BOPE, viu, cara? Todo mundo viu na tua página. Sim. Então você viu um exemplo ali de uma comunidade que não é refém nem da milícia, nem do Comando Vermelho. Exato. Tu gostou ali, né? Maravilhoso. E mostra o seguinte, Gelo, ali né? o que só precisa agora é regularização fundiária e desenvolvimento econômico. As coisas vão sair, um pouco de urbanismo ali. Sim. Mas a autoridade policial, ela gera um lugar pacífico. Quem não viu, veja no Instagram do pré-candidato, ele visitando o BOPE com o Coronel Busnello, ele vai na laje do BOPE, né? Aí embaixo uma comunidade chamada Tavares Bastos, uma comunidade que não tem nenhum homicídio Exato. há 27 anos, né? É mais seguro do que Dinamarca, do que Zurique, do que o que for, né? E para mostrar, que a maior parte dos moradores não querem cometer crime, e dois, quando você tem a autoridade policial e estabelece o controle sobre o território, acaba o crime, nossa! E eles gostam do BOPE? Amam, assim, amam. Eu andei lá, a mulher da venda ficou toda feliz quando chegou um cara do BOPE, você aqui, dando lanchinho pras pessoas. Que levar todos os pré-candidatos lá, sabia? É uma aula É uma aula porque muita gente tem a ideia, por exemplo, que a favela é um lugar tomado por pessoas ruins, e na verdade não é. A favela, a maior parte das pessoas são altamente virtuosas. A elite brasileira, sem precisar, ela entra em escândalos de corrupção pra ficar mais rica o tempo todo. Uma pessoa que mora na favela, veja, ela tá numa situação muito complicada. Optar por não ser um criminoso é um ato de coragem verdadeira. E a maior parte das pessoas optam por isso. Então essas pessoas precisam urgentemente ser resgatadas e inseridas economicamente. E por isso que o processo de desfavelização, eu tento falar isso o tempo todo, pra mim é a solução. Porque desfavelizar não é só arrumar o bairro. É criar o caldo cultural, é eliminar a narcocultura, é você criar, vamos dizer, os bons hábitos. O hábito da pessoa não tacar o lixo na frente da casa dela. Porque tem elementos em que a pessoa... ela foi tão despida de hábitos bons, porque ela foi tratada como animal a vida inteira, que ela não sabe. Eu visitei favelas no Pará, a pessoa pegava o lixo dela e tacava na frente da própria casa. Então as pessoas erram. E eu não vou mentir para as pessoas. Falei, não, você vai ser multado e bem multado e eventualmente preso se fizer isso. Agora, eu vou fazer a rua aqui, vai ter coleta de lixo, aqui tá a cesta de lixo, e vai colocar coisa na cesta de lixo, tá? Mas voltando pro elemento da guerra. Essa DPF das favelas, a postura do Alexandre de Moraes ao longo de todo esse tempo, ela será enfrentada já no primeiro dia. Eu vou colocar as favelas nas primeiras operações e as cidades em estado de defesa e eu vou tocar as operações. E em bom português, eu já falei isso em outras entrevistas, e eu vou repetir, eu estou no estrito cumprimento do meu dever como presidente da República e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi, Congresso aprovou dia 5 de janeiro de 2027. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. Eu duvido, de coração aberto, eu duvido que o STF vai querer... Até porque estaria prevaricando, né? Exato.
E eu considero... Deixar de agir uma prevaricação. Exatamente, que essa é a provocação. O presidente que permite isso está prevaricando. Eu vou fazer uma provocação, inclusive, para Forças Armadas. Os generais que estão aqui no Rio com os seus super salários, muitos deles aqui no Rio com os clubes militares, todos eles pegam um carro com motorista para se encontrar no clube militar e tem que desviar das favelas para não ser assaltado. Veja só, quando ele desvia, ele tá ali vendo na cara dele o descumprimento do dever constitucional dele. Porque os militares têm uma posição institucional de pressão que eles podem exercer sobre a própria presidência da República. Nós aceitamos isso, nós ficamos lenientes, nós ficamos macios, frouxos com relação a isso. Então o presidente da República tem que falar, eu tô prevaricando, eu tenho que tomar impeachment se eu não fizer isso. Então, decisão judicial que venha para obstar o cumprimento do papel do presidente, ela será ignorada. Como hoje eu vejo o Donald Trump ignorando decisões que vêm de instâncias menores. Não vai, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir isso e vou fazer a retomada territorial, que esta é a nossa obrigação. A retomada territorial. Só que ela tem que ser seguida de um outro elemento. Eu tenho com um slogan que rodou muito, que o pessoal fala, o prendeu, matou. Isso é um slogan que a gente criou numa live. Mas depois eu falei, depois do prendeu, matou, vem o bandeira, quartel, escola, que tem muito a ver com essa discussão que houve sobre o UPP, que é fazer uma espécie de UPP nacional e direito. Que a gente tem que ter um Estatuto Nacional da Desfavelização, que envolve desde investimento em infraestrutura, leilão reverso com participação da iniciativa privada, verticalização, criação de ruas e vias, leis muito claras e muito pesadas para não haver o processo de refavelização nesses lugares, tá? Presença do Estado, desconstrução inteira da ideia de crime organizado, aí vem as mudanças da lei penal, direito penal do inimigo, e usar as escolas como centros estratégicos de formação de uma nova juventude, especialmente com os meninos. De maneira clara, é uma questão lógica. Quem é a força de reposição do crime organizado? É um homem jovem. Quem é esse homem jovem? Em geral, esse homem jovem tem um desempenho escolar muito ruim, ele não teve a presença masculina dentro de casa, ele já é um jovem complicado já na escola, isso já é detectado no ambiente escolar, e ele vem de uma família mais humilde, presente em periferias de grandes cidades. A estatística quase toda é coberta por esses dados. Pois bem, essa criança está na escola. Na escola nós temos que atuar junto com essa criança. A escola tem que ser um centro formador desse jovem para torná-lo um cidadão e torná-lo próximo da polícia. Inclusive a polícia fazer recrutamento de jovens que vão trabalhar com ela já na comunidade. Então a escola é um centro nevrálgico, que é o que eu chamo de bandeira quartel-escola. Ela é cívico-militar? Pode ser. Alguns lugares sim, outros não. Não dá pra... Muita gente fala, Renan, você gosta desse modelo cívico-militar? Adoro, só que custa muito mais caro. E, infelizmente eu vivo num país quebrado, eu vou precisar fazer minhas reformas fiscais para resolver. Adoraria ter escola cívico-militar em todos os lugares, porque funciona e tá comprovado que funciona. Dito isso, eu posso trazer disciplina e colocar parceria com a polícia em escolas que não são cívico-militar, que eu consigo equilibrar o melhor dos dois mundos. Mas em regiões que a gente retomou do crime organizado, as escolas serão cívico-militares. Precisam ser. Aquele jovem que hoje é cooptado pela narcocultura, ele tem que ser trazido à cultura brasileira e uma cultura com exemplo e com uma figura masculina, para dar exemplo. O professor de educação física, o policial que tá ali, exercícios físicos, aulas de reforço. Esse menino tem que ter um acompanhamento, que é ele que eu não vou deixar entrar pro crime. Se eu não deixo esse menino entrar pro crime, e não havendo mais a facção, a gente rompe o ciclo. Que é tentar fazer o que a UPP fez, agora de uma maneira nacional, que eu tô falando, o Estatuto Nacional da Desfavelização, com o segundo slogan que eu chamo de bandeira quartel-escola, tomei o território, bandeira nacional, ou seja, aquilo voltou a pertencer ao Estado brasileiro, quartel, as forças policiais vão montar um aparato logístico e operacional para manter o controle sobre aquilo, e a escola, a formação do jovem. Esta é a ideia da desfavelização nossa, pra gente romper esse ciclo, que é um processo que vai demorar 10 a 15 anos, para transformar o Brasil em um lugar, e as nossas cidades em lugares habitáveis. Olha, Renan, eu gosto tanto dessa ideia que, assim, eu sei que a gente nem sempre pode ter um Ministério das Cidades, mas o Ministério da Desfavelização seria uma coisa... mas esse é o meu... Seria uma política, né, acabar com essas condições subhumanas que a gente viaja pelo Brasil e você conheceu aí. Nós temos palafitas até hoje em muitas capitais do Nordeste, a gente vê palafitas, né? Condições assim, de extrema miserabilidade. Temos a Rocinha no Rio de Janeiro, pouca gente sabe, 77 mil habitantes, mas a Rocinha ainda tem muita tuberculose. A Rocinha tem ruas tão profundas que o sol só bate meio-dia. 9 da manhã não bate sol, 2 da tarde não bate sol, né? Tu bota a mão na parede na Rocinha, a qualquer hora do dia, a parede está gelada, mesmo no verão. Então é deprimente você enxergar isso em pleno século XXI. Gostou desse corte? Então não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo.